Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje, através dessa videoaula, trazer o nosso novo tema de estudo. Sim, começaremos hoje a nossa nova temática. E é um tema que eu particularmente gosto bastante, eu acredito que vocês também vão gostar muito, porque a gente vai discutir dois tipos de arte. A arte abstrata e a arte figurativa. Mas afinal, o que é arte figurativa e o que é arte abstrata? Não precisa se desesperar, não precisa tirar os cabelos, porque eu vou explicar para vocês, ok? Aguenta aí que eu já volto e vou trazer a explicação, hein? A arte figurativa é o tipo de arte que trabalha as artes que quando você olha, você consegue identificar imediatamente. É quando você tem elementos que são reconhecíveis, ou seja, que é possível você identificar aquela forma, aquele desenho, porque você já conhece por fazer parte do seu cotidiano, da sua realidade, porque você já viu em algum lugar. Então, quando você olha para um quadro onde você pode descrever o que você está enxergando, isso é uma obra figurativa. Por exemplo, eu olho para esse quadro que eu gosto bastante e eu sei que se trata de um vaso com girassóis. Esse é o quadro Girassóis de Van Gogh, um dos meus pintores preferidos. Ele é muito claro, ele é figurativo, eu consigo olhar para ele e identificar imediatamente. Porém, existem dois tipos de figurativos. Existe um figurativo estilizado, ou seja, onde eu posso transformar um pouco alguns formatos, algumas formas, alguns corpos, enfim, alguns objetos, mas ele não deixa de ser quem ele é. Ao olhar eu consigo identificar, que é o caso aqui do Abapuru, da Tarsila do Amaral, que tem esse pezão gigante, e das artes de Botero, que tem essa figura já gordinha, né? No caso da Mona Lisa gorda. Então, eu sei que é a Mona Lisa, eu sei que é uma mulher, mas ele faz essa brincadeira, ele distorce, ele desforma, ele muda a forma dessa arte já conhecida na sua releitura. Eu tenho também o hiperrealismo, que chega a ser assustador, gente, que é do Ron Mueck, ou Mueck. Nunca sei ao certo o nome dele, mas está escrito aqui para você saber direitinho. O Ron é um cara que ele trabalha com esculturas hiperrealistas. Eu fui numa exposição dele alguns anos atrás e é assustador você chegar perto de uma obra tão perfeita. Tem essa releitura, esse autorretrato dele, que é uma cabeça dele que é muito grande, gente, era maior que eu, não cabe na tela do celular para mostrar para vocês. E os fios das barbas e do cabelo era muito perfeito. O Ron, inclusive, usa próprio cabelo humano em algumas das esculturas. E a perfeição é incrível. Eu tenho também a Pittini, que é uma outra artista plástica que trabalha o hiperrealismo, mas ela traz algumas ideias surrealistas também. Ela mescla o mundo real com o imaginário, como vocês podem ver nessa obra dela. Outra exposição que eu fui e gostei bastante. Então, recapitulando, a arte figurativa é a arte que você identifica imediatamente o objeto ou o que está sendo retratado, porque você já viu ou porque você conhece. Tranquilo? Agora eu vou explicar para vocês a arte abstrata. Aguenta aí. Diferente do figurativo, a arte abstrata, na verdade, o artista ele não se preocupa com a representação. Ele deixa de lado essa ideia de representar algo, representar uma pessoa, representar um animal, representar um objeto, e ele se preocupa, ele prioriza somente as linhas, as cores e as formas. Então, não existe uma ligação entre a pintura com a realidade. Muitas vezes, ela é extremamente expressiva, tem cores fortes, tem formas diferentes, formas de linhas orgânicas, que são aquelas linhas curvas, né? E quando eu olho, ela me traz o sentimento, porque as cores nos despertam o sentimento, né? Eu tenho também o abstrato geométrico, que é o caso do Mondrian, por exemplo, que ele trabalha as formas geométricas, as linhas perfeitas, tudo organizadinho, tudo no seu lugar ali. Então, de um lado eu tenho essa ideia do sentimento presente, da intensidade, da expressividade abstrata, e de outro eu tenho de um abstrato mais geométrico. Mostrei o Mondrian, agora estou mostrando para vocês o Kandinsky. O que é interessante a gente pensar e a gente saber sobre a arte abstrata é que na arte abstrata o artista propõe que o observador, ou seja, a pessoa que está olhando, tenha a sua própria interpretação.
a interpretação ela é subjetiva, ou seja, quando eu olho para um quadro, eu entendo de uma maneira, você entende de outra maneira, a outra pessoa entende de outra maneira. Existe essa liberdade de interpretações. E eu acho isso extremamente interessante. Porque, na verdade, gente, toda arte, seja ela figurativa ou abstrata, cada um, ao olhar, ao analisar, vai ter um sentimento, vai ter uma ideia sobre aquilo. Não existe o certo e o errado, existe o seu olhar para a arte. E a partir disso, eu vou explicar para vocês como é que vai ser a nossa atividade prática, que será uma arte abstrata. Então, olha só, espero que vocês tenham entendido direitinho. Se ficou alguma dúvida, manda uma pergunta para mim sobre arte abstrata e arte figurativa, ok? Um beijo e até mais!